Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. Zalvo Lima na área, parceria História em Casa e História é Vida, no nosso 6º episódio aí da série História, Memória e Patrimônio. Sabe o que a gente vai trocar ideia aqui? Vamos falar sobre os rumos da memória na era da internet. Bom, meus queridos, pô, que bacana, né? Chegamos já no 6º episódio aqui do nossa série História, Memória e Patrimônio, parceria História em Casa, História é Vida. Pô, muito legal a gente poder então trazer aqui algo muito atual, por quê? Porque a história, assim como a memória, ela é feita, né? Ela é construída a partir daquilo que é produzido pelos humanos ao longo do tempo. E chegar numa discussão bastante importante, né, sobre como que a gente vai pensar a história e a memória daqui a um tempo, sabendo que tudo que é produzido, tudo que é feito hoje é praticamente aí conteúdo que vão para as redes sociais ou são dispostas em sites, ou seja, a internet de um tempo para cá, ela é praticamente aí parte da nossa vida e da nossa existência. E a história, assim como a memória, também, né, tem que olhar isso, tem que ter um olhar apurado sobre isso. Bom, eu me lembro muito bem, não sou tão antigo assim, né? Mas aqui no Brasil tinha sido popularizada uma rede social bastante conhecida chamada de Orkut. Lá por volta de 2004, essa rede foi bastante conhecida pelos usuários brasileiros e caiu em desuso depois de 2010 para frente com a chegada do Facebook. E eu me lembro muito bem, tinha essa rede, né? Os criadores do Orkut, né, divulgaram que quem tivesse os seus dados dispostos na rede, eles seriam perdidos, né? A rede ia encerrar as suas atividades. E em 2016, né, foi o prazo máximo para as pessoas aí, né, retirarem os seus dados de lá, porque tudo ia ser perdido. Então você imagina se você tivesse colocado muitas coisas lá no Orkut e o Orkut então fechou e você perdeu todas as suas informações. A perda de documentação é algo muito comum na história, né? Todo mundo lembra a história do fogo que consumiu a biblioteca da Alexandria, que foi perdida há séculos passados, e aí a gente entende que não é algo novo. Para quem trabalha com história, quem trabalha com memória, sabe que as perdas de documentação é algo muito comum. Mas a gente entende que nesse mundo, né, o momento atual que nós vivemos, chamamos isso aí de obsolescência programada. As empresas produzem produtos que vão se perdendo a cada instante, sendo cada vez substituído por novas versões. Nessa era, né, o Facebook, o Instagram, sabemos que eles existirão para sempre? Talvez não. E quando eles acabarem, onde vão parar as informações? Pensando nisso, galera, a gente entende que os rumos da história, os arquivos públicos são muito conhecidos, né? A gente sabe que não só arquivos públicos, mas privados. A história é construída através de documentação. E a gente sabe que a arquivística, ela seleciona, ela faz um armazenamento, uma proteção de fotos, documentos, cartas, documentos oficiais. É assim que o historiador adentra nesses arquivos para poder então construir uma parte da história. É assim também que os memorialistas, os biógrafos vão atrás de arquivos de pessoas para coletar as cartas, fotos, relatos, escritos, para poder construir então a memória. Mas no momento atual como hoje, no momento onde tudo é produzido e jogado nas redes, como que a gente pode então? É uma grande dificuldade, mas a gente sabe que isso não é de hoje e que há, né, dentro da arquivística uma grande lógica sobre isso. Por exemplo, Dom Pedro II, importante imperador brasileiro, ele foi era uma pessoa apaixonada pela fotografia. Ele produziu muita fotografia, ele fotografou várias coisas. E nós sabemos que o grande parte do acervo pessoal de Dom Pedro II, no qual ele criou várias fotografias, foi parar na Biblioteca Nacional. Isso físico, a gente está falando de uma guarda física. E nós sabemos, né, que muitas coisas que estavam então física foi digitalizada e muitas pessoas têm acesso, né, aí os dados as fotos digitalizadas do Dom Pedro II e da sua esposa, a Teresa Cristina. Isso então, né, é um acesso a um arquivo que no caso é presencial, físico, para um arquivo que agora está digitalizado. Assim, pessoal, é uma das ações
que a era atual da arquivística faz para poder então criar uma ideia de segurança, preservação e a garantia do acesso, visto que a maioria das pessoas hoje no mundo utilizam muito a internet como produção de conhecimento, né? Eu, por exemplo, esse pesquisador que vos fala, consegue então perceber, a minha monografia foi escrita praticamente e lida por textos da internet que eu digo arquivos que eu baixei da internet, PDFs, né, de teses, de mestrado, de doutorado, assim como os livros. Então é muito fácil, é óbvio que uma exposição, né, guardada na internet é muito mais acessível para o mundo hoje que nós estamos tendo contato, o mundo, né, obviamente, da grande digitalização. Mas a grande preocupação é isso se perder, porque nós sabemos que no mundo desta grande mudanças de aparelhos, então nós sabemos, por exemplo, que a gente tem a ideia de que muitos softwares, hardwares, eles também vão mudando com a obsolescência programada. Então antigamente guardava-se coisas em pendrives, em CDs, hoje quase não se usa mais, né? Você tem então a ideia de que também os softwares, os drivers vão mudando, e isso então cria-se até a problemática de como acessar esses dados guardados. A digitalização é grande aí, uma preocupação que se tem com a produção. Porque nós sabemos que quanto mais é produzido coisas, o espaço físico, os grandes arquivos que são físicos vão tendo a dificuldade do armazenamento. E na arquivística existe uma série de questões pontuais para poder então destruir documentos que não necessariamente precisam ser guardados. Há uma seleção na guarda de determinados documentos. Será que na era da internet também há uma preocupação sobre isso? Sim, claro que há, pessoal. A Unesco, né, a gente sabe que é um dos órgãos que cuida da cultura e da produção de conhecimento dentro da Organização das Nações Unidas, ela já pensa isso e com o fim aí de fazer uma identificação, uma seleção, porque nem tudo dá para ser guardado. Há uma dificuldade imensa. Você imagina você guardar tudo que é produzido pela internet? É quase que impossível. Não existiria nenhum site ou programa que existisse e conseguisse guardar tudo isso. É interessante falar sobre isso, pessoal, porque nós sabemos que o nascimento da internet, ela nasceu dentro da ideia, lá no período da Guerra Fria, onde havia a ameaça de ataques nucleares e todo mundo tinha medo de perder as suas documentações. Por isso que a internet e guardar as coisas nas nuvens foi aí uma opção para aquele momento histórico. A obsolescência afeta também, como eu disse, né? Nem tudo então, a gente pode dizer, mas há mais segurança em guardar as coisas na internet. Talvez, mas e os hackers? E as pessoas que conseguem entrar em sites, as pessoas que conseguem... Então você imagina alguns arquivos extremamente confidenciais de programas de governo na internet dispostos e os hackers têm acesso a isso. Então não há para dizer que há uma grande garantia da internet em relação à preservação. Sempre foi um problema da história a ideia da perda de documentação. Isso é normal, mas a gente sabemos que há uma questão atual. Muito das coisas que são produzidas pela humanidade estão nas redes. Isso é algo a se pensar. O armazenamento nas nuvens, sabemos que é uma opção, mas não sabemos se ele é totalmente seguro. O problema da privacidade, o problema então aí de saber que nem tudo dá para ser guardado. Tem que fazer uma seleção, tem que ter uma ideia. A arquivística física faz isso e com certeza a arquivística nesta lógica também tem que se fazer. É algo muito a se pensar. Assim sendo, galera, nós entendemos que você pensar que como infiltrar, como escolher o que vai ser guardado, né? A gente via antigamente que um biógrafo que faria aí um trabalho de memória de um determinado artista, pegava os seus escritos, pegava as suas cartas, pegava então aí fotos e fazia o recorte para poder então criar uma memória ou uma história daquele determinado artista. Hoje, obviamente, que tudo é muito exposto nas redes, né? Muita gente então divulga a sua vida em Instagram, Facebook e outros suportes e sites. Mas a gente sabe que, e esse é o ponto,
como, né, o grande, né, historiador Jacques Legoff fala aí sobre a ideia de que você tem que pensar, né, algo dentro de uma dificuldade de você ter aí aquele lance de que o documento, ele nem sempre é uma verdade absoluta. Então muita coisa que é exposto no Instagram, no Facebook, não é verdade, não diz, né, que aquilo é uma verdade. E a gente também tem que filtrar esta lógica, né? Assim, há uma ideia de que a gente tem que pensar tudo tem que ser pensado. Mas obviamente que há uma exposição muito grande e o acesso é muito mais fácil. Só que também tem, além disso, galera, é algo muito importante, né? A gente fala de acesso, mas será que todo mundo tem acesso à internet? Hoje dados dizem que 45% da humanidade acessa a internet. Então nós temos aí o que? 55% da população mundial que não tem acesso. Então nós estamos falando de capital cultural. Quem tem aí condições de ter, guardar arquivos da internet é porque tem acesso à internet. E as pessoas que não têm acesso à internet, elas estão relegadas à memória, elas estão relegadas e esquecidas na história, como se nós voltássemos lá atrás e pensássemos assim: a sociedade que antes da escrita e a sociedade depois da escrita. É algo até de se pensar. Muitos historiadores falam que é uma reviravolta, né? A era da internet e a era da escrita. Como a gente falava lá atrás, a pré-história, a era sem escrita e depois a era com escrita. Algo muito a se pensar. Bom, pessoal, a gente entende que se o mundo muda, se as questões do mundo se mudam, também a memória e a história acompanham essas mudanças, né? Nesse ponto, então, trago para vocês aí uma discussão sobre os rumos da memória e da história dentro da nossa série História, Memória e Patrimônio. Ou seja, galera, pensar história, pensar memória é também pensar tudo aquilo que o humano produz ao longo da história. E não tem como a gente não deixar de trazer para essa discussão aquilo que é produzido hoje. Ou seja, a produção nossa está aí ancorada com a internet e tudo aquilo que é a exposição de si em fotografias, textos, e-mails, né? E sabemos que é muito complicado você acumular tudo isso, até mesmo armazenar e guardar e expor tudo isso. Mas, obviamente, né, que se hoje isso foi uma preocupação, com certeza, há tempos atrás também havia preocupação sobre esses assuntos. E a história, né, os historiadores persistem e vão aí ter que lidar, né, vão ter que criar uma forma de conseguir, então, construir essa história. Um dos grandes problemas, né, além de tudo isso, a gente pode pensar, tá, como a gente falou que nem tudo que se faz é verdade. Obviamente, a gente está falando de algo que é até mesmo, né, não há uma maldade em você criar um texto que você quis fazer sobre si na internet ou editar uma foto. Às vezes não há uma maldade, mas nós sabemos que existe uma maldade sim. Quando a gente viu, né, recentemente as famosas fake news, ou seja, né, de uns tempos para cá, nós sabemos que inventam muitas mentiras na internet. E até mesmo a fake news é parte da história e também parte da memória. A eleição recente aqui no Brasil, em 2018, uma disputa bastante acirrada na presidência do Brasil e também, né, na eleição dos Estados Unidos, não essa última, a de 2020, mas a eleição passada de 2015 para 2016, nós vimos muito aí, né, a questão das fake news. E isso é um grande problema, a gente tem que saber filtrar isso, né? A produção de memória e história também tem que lidar com a produção, né, de mentiras e documentos falsos. Isso também havia nos documentos escritos anteriormente? Claro que sim, sempre houve. Por isso que tem que fazer o atestado do documento, ou seja, a crítica àquilo que se lê, a crítica àquilo que se produz. A história e a memória também tem que estar ligado, né, nessa nova onda que é as famosas fake news. Bom, meus queridos, estamos juntos, História, Memória e Patrimônio, a nosso 6º episódio, os rumos da memória, né, na era da internet. Zavo Lima na área, parceria História em Casa, História Vida. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha. Compartilhe conhecimento, galera. Ainda mais que às vezes está aí para ser feito isso. Valeu, até mais. Tchau, tchau.